Bom, Primo Leve a Poesia, como o próprio título já, né, dá um certo spoiler, é um ensaio sobre a poesia de Primo Levi. Então, nesse livro, eu acabo desdobrando alguns pontos da minha pesquisa de doutorado, né, que foi publicada mais de 10 anos antes, né, o Primo Levi, a escrita do trauma, e tiveram dois aspectos assim que me chamaram muita atenção na época. Primeiro, o fato do Primo Levi assim, não se considerar um bom poeta. Ele acha que é na poesia que ele fracassa como escritor, né? Mas ao mesmo tempo, a poesia, ela tem um lugar assim muito importante, eu diria até central em todo o trabalho de escrita dele, de depuração do trauma, e sobretudo assim, a partir de uma intuição poética que o Levi vai constituir um conceito. Então isso me instigou muito, assim, como que alguém pode, a partir de uma intuição poética, né, da decantação disso, do trabalho em torno disso, constituir, né, um conceito. Então, eu resolvo desenvolver esse ponto, né, nesse livro. E também, um pouco a partir assim, das ressonâncias, das trocas que vieram desse primeiro livro, né, porque muita gente de outras áreas me procurava ao longo dessa década, né, de intervalo entre os dois livros. Muita gente da filosofia, da política, do direito, da sociologia, da própria literatura. Então, surgiu uma conversa contínua em torno do primeiro livro. E aí, na época da pandemia, né, a gente estava confinado, eu estava assim, enlouquecida com a escrita, inclusive com a escrita poética, né? E aí, nessa época, assim, duas dessas pessoas me procuraram, falando que estavam desenvolvendo assim, temas afins, né? O primeiro, ao que eu desenvolvo lá no Primo Leve, a escrita do trauma, e a gente começou uma conversa. Numa dessas conversas, eu até escrevi o prefácio do livro de uma dessas colegas, né? Que é uma psicanalista argentina, Fabiana Rousseau. O Newton Binotto, que escreveu a orelha do livro, também estava às voltas com esse tema, a gente começou uma conversa. Aí isso me relançou assim para uma provocação que aconteceu durante a minha banca, né? Que um dos arguidores, que não era da psicanálise, era da filosofia política, ele um pouco falou assim, dentro da sua tese tem um ensaio literário. Eu queria, assim, né, ele valorizou muito mais o ensaio literário do que propriamente todo aquele trabalho que eu tinha feito, assim, aquela labuta com os conceitos, né, que numa tese é necessário. Mas então, nesse momento, né, essa confluência de coisas me fez desejar extrair o ensaio literário da tese. Foi isso, então, foi assim que veio Primo Levi a poesia. Bom, desde o meu primeiro, vou começar por Lacan, né? A poesia veio primeiro, mas o encontro com Lacan foi fundamental, né, para ampliar uma série de camadas, vamos dizer assim, no meu encontro com a poesia, com a literatura, né, que foi bastante precoce, assim. Eu acho que que Lacan me fisgou pela poesia, pela proximidade dele com esse tipo de registro na transmissão dele. E ele me fisgou pelo Seminário 20, né? Que não é um seminário onde você tem assim algo muito amarrado da relação do tema com os conceitos. É quase como se ele trabalhasse naquele seminário a partir do limite do conceito. Ele começa a forjar os neologismos, né? Ele recorre ao Jacobson, que eu amo. Então, assim, eu já tinha lido outras coisas de Lacan, né? Isso foi durante o curso de psicologia na faculdade, já tinha lido o Seminário 1, achava ele incrível, assim, mas ele não tinha me fisgado ainda. Então, assim, eu acho que desde o meu primeiro encontro com Lacan, eu acho que o verdadeiro encontro foi com o Seminário 20, né? Foi uma alegria, por exemplo, voltar a ele junto com a Elisa, né, num certo contexto, assim, reler aquele seminário e poder visitar todas essas referências que me fisgaram, que quando eu comecei a estudar psicanálise eu ainda não sabia, né? Então, assim, eu admiro Lacan muito como leitor. Né? Eu acho que eu admiro a liberdade dele, eu admiro a curiosidade dele, eu admiro o vigor dele e a ausência de preconceitos dele. Então, assim, ele vai. E tem algo que eu tomei para mim hoje, né? Assim, que eu fui tomando muito aos poucos, não foi algo decidido racionalmente assim, mas o Lacan vai incorporando as leituras dele ao ensino, né? Seja de onde venham, né? Assim, e aí ele vai construindo, né? Algo a partir disso que é muito próprio. Então, assim, ele, eu acho que teve alguma coisa assim do método dele, do estilo dele, da liberdade e do rigor virem juntos, né? Nessa construção,
que para mim são uma referência, né? São referência até hoje. O modo como ele lê Shakespeare, como ele lê Sófocles, como ele lê Gide, Sade, Santa Teresa, São João da Cruz, ele faz assim, né? Ele de alguma maneira se serve dessa Babel da linguagem, né? E muito da literatura na construção assim, na doutrina, né? Isso foi o que me fisgou em relação ao Lacan. Então, assim, dito isso, eu vou falar um pouco assim dos meus primeiros encontros, né? Eu falei um pouco do meu primeiro encontro com Lacan durante o curso de psicologia. Eu acho até que eu escolhi a psicanálise por conta disso, assim, né, em detrimento de outras abordagens ali quando eu estava começando a descobrir esse universo, enfim. E então, assim, como leitora, né? Não foi a psicanálise que foi a minha primeira experiência de leitura, assim, que deixou marcas indeléveis, mas ela foi fundamental, eu vou falar disso depois. Foi a poesia, né? Então, assim, meu primeiro encontro com a leitura foi com a escrita poética, né? Isso acabou marcando muito o meu modo de ler e de escrever. Isso foi lá na infância, né? Recentemente eu revisitei esse momento, assim, em função de um convite para falar dele. E aí eu fui lá atrás quando isso aconteceu, né? Então, já que a gente estava, né, na década de 70, né, um momento assim bastante difícil, que eu só fui ter a dimensão do impacto que ele teve nos meus primeiros anos com a experiência analítica, né? Então aquele ar, aquela atmosfera da opressão, né, da constituição de certas narrativas para, de certa maneira, falsear uma série de coisas que aconteciam ali naquele momento, né? É, tudo aquilo um pouco assim era inalado no ar que a gente respirava, né? Então isso teve muito a ver com esse primeiro momento assim da minha vida, assim, né? Os interditos, os vetos, os segredos de família, né? Então tudo isso impactava a criança que eu fui de alguma maneira e o meu refúgio era nos livros naquele momento, né? Eram as estantes, eram as gavetas. Talvez eu estivesse em busca de alguma coisa que não era dita, né? Assim. Então lá ali pelos 10, 11 anos, né? Eu, nesse meu gosto pelas estantes, pelas gavetas, eu encontrei alguns livros, eu encontrei muitas fotografias e eu encontrei poemas de um tio que tinha falecido precocemente naquele contexto, né? E alguns poemas que ele tinha escrito assim um pouco antes da morte dele que tratavam daquilo, né? Então, assim, aquilo localizou a angústia da criança, da púbere, né? Porque ali eu já não era tão criança, né? Eu só vivia o impacto daquelas coisas sem saber de onde que aquilo vinha, assim. E eu acho que aqueles poemas também me deram assim uma primeira ferramenta, assim, né, para localizar a angústia, para tratar a angústia e de alguma maneira circunscrever alguma coisa que eu ainda não sabia o que era exatamente. Eu fui saber só muitos anos depois, através da minha experiência analítica, né? Então, assim, eu acho que a poesia me aproximou dessa, enfim, né, dessa atmosfera, né, de algo que era um pouco consubstancial ali com a morte, com a perda, com a ausência, com o silêncio, com todas essas dimensões assim pouco afeitas assim ao sentido, e, e aquilo foi muito importante para mim, né, assim naquele momento. Eu tive a sorte de estudar numa escola que levava muito a sério a arte, né? Então essa história da primeira publicação veio naquele contexto, assim, porque eu tinha uma parceira na poesia, que era uma colega que também escrevia poesia. E a gente não escrevia só poesia, a gente adaptava peças de teatro, a gente fazia muitas coisas na escola voltadas para a escrita, assim. E aí, nesse contexto, foi que a mãe dela, né, tinha um contato ela trabalhava na Secretaria de Educação, tinha um contato com editoras, assim, que tratavam, né, assim, que estavam às voltas com a publicação de poesia, e acabei recebendo esse convite para publicar, né, então publiquei eu, essa minha amiga, e vários outros poetas, né, que, enfim, nessa primeira coletânea, e foi uma experiência também que deixou marcas indeléveis para mim, né, porque ela teve a ver justamente com algo de sair daquele espaço assim da solidão, né, que era o espaço da escrita poética para mim, para uma certa conexão com o outro, com o mundo, né, com outros escritores, enfim, né, e isso deixou lá uma marquinha para mim. Depois teve o primeiro contato com a obra de Levi, que foi algum tempo depois, né, desse primeiro encontro com a escrita poética, que foi também na adolescência, né. Então eu estou falando das marcas indeléveis. Eu estudava na Sardenha, né, no liceu científico, tinha um clube de leitura, assim, com
amigas, e a gente trocava os livros proibidos, assim, né? Leve não era exatamente um livro proibido, mas ele tinha falecido naquele ano, e esse livro circulou ali. Mas junto com ele tinha Gide, Pasolini, Borges, que é argentino, mas eu fui ler a primeira vez lá, então era assim, também foi um momento de uma grande solidão, assim, e em que eu me refugiava nos livros, ia para a beira do lago, eu ficava lendo e tal. E nesse momento foi que eu abri o É Isso um Homem pela primeira vez, né, o livro do Levi. E eu não consegui ler o livro, né? Eu ia, assim, eu tinha uma voracidade na leitura, assim, e esse livro, ele produziu alguma coisa que eu não sabia naquela época que era, né? Mas eu não consegui, muita angústia, assim, eu não consegui avançar na leitura, fechei o livro, devolvi lá para o círculo das amigas, né? Mas aquilo ficou, eu não me lembrava muito daquilo, né? Assim, até que no doutorado eu estava lá, né, fazendo lá minha pesquisa de doutorado, queria trabalhar é, o testemunho na psicanálise e um pouco as diferenças e aproximações ali com a abordagem do Agamben em O que Resta de Auschwitz, né? E aí tinha umas coisas interessantes, porque, mas enfim, depois eu vou falar disso, não vou falar agora, mas assim, aí o Agamben está lá, né, comentando o tempo inteiro um livro do Primo Levi, né? Aí fui pegar o livro do Primo Levi, que já era um outro lá, Os Afogados Sobreviventes, para ler. E aí eu tive a mesma sensação, o mesmo sentimento, o mesmo afeto, quase como se fosse assim, um tempo congelado do trauma, assim, daquele momento que eu fechei o primeiro livro que eu li do Primo Levi, né? Aí fiquei muito, já fazia análise, né? Quer dizer, eu tinha concluído um primeiro período assim de análise muito longo, nessa época eu não estava fazendo análise, estava num certo intervalo, mas assim, e isso me levou para um segundo período de análise, né? Eu falei, tem alguma coisa aí, não é possível um negócio desse. Até porque eu lembrei daquela situação da adolescência que não era muito clara para mim, eu não ficava lembrando daquilo, né? Então, assim, então isso produziu um certo impacto, assim, eu, né, começo um segundo período de análise e, ao mesmo tempo, mudo o tema da tese, né? Quero trabalhar né? Quero só ler Primo Levi, fui lá para o Centro Primo Levi em Torino para pesquisar e etc. E aí, em vez de eu trabalhar o testemunho, né, o meu tema passou a ser o trauma, né? Depois esses dois temas se encontram, assim, né? Então, assim, eu fui perceber já em análise, né, que esse reencontro, né, décadas mais tarde, né, 3, 4, já nem sei mais, assim, com esse autor, ele me permitiu, assim, de alguma maneira, circunscrever um enigma que tem um enigma em torno da morte que tinha se constituído para mim lá na infância, né? Isso só foi, né? Então, se não tivesse em análise, talvez tivesse tomado um outro rumo, né? Mas para mim, o trabalho de análise de alguma maneira foi me ajudando assim a localizar as coordenadas daquele enigma sobre a morte, né? Localizar aquele desamparo radical que estava presente num fantasma de desaparecimento, nomear esse fantasma, né? E, ao mesmo tempo, contornar com a poesia o que eu chamei, assim, na época, porque isso foram elaborações assim, já de um tempo, né, o vazio da desaparição. Então, a psicanálise e a poesia, elas têm uma presença na minha vida, né, muito, muito consubstancial, né? Então, meu modo de operar com a psicanálise é atravessado pela poesia, né? Então, de alguma maneira, eu acho que a pesquisa em psicanálise, o trabalho analítico, impacta, adensa, mas às vezes também areja, insufla a escrita poética, né? E aí foi acontecendo uma coisa que também não foi planejada, que a cada ensaio teórico, assim, que eu vou fazendo, né, ao longo desses tempos, assim, como um livro de poesia vai se escrevendo junto, assim, mas não é um movimento intencional, né? Não é uma coisa que eu vou falar assim, agora, toda vez que eu vou mergulhar num tema difícil, em alguma coisa que realmente, assim, né, convoca algo do real, a escrita poética vem junto, né? E ela vai se infiltrando, assim, né? Não é uma coisa que eu falo assim, agora eu vou parar não, ela vai se infiltrando. E ela vai se infiltrando e a maioria dos núcleos, assim, dos poemas vem muitas vezes entre o sono e a vigília, né? Eu começo a dormir mal, assim, né? E os livros de poesia vão se escrevendo assim, né? O poema é que me leva, que me conduz, assim, na verdade, para uma certa camada
que não está desconectada do trabalho teórico, né? E é como se durante algum tempo passasse a existir um pouco nessa zona, muito próximo do inconsciente, né? Próximo do sonho, do umbigo do sonho. Então vai havendo essa imbricação e essa espécie de invasão, assim, né? Do trabalho com a teoria, com o conceito, pela poesia. E eu acho que isso está presente na minha escrita, né? Não tem como ser diferente, né? Então, todos os livros que surgiram, né? O Soante, o Balões Vitros, Sem Amanhã, em tempos diferentes, de maneiras diferentes, elas vêm um pouco como esse labor da palavra, né? Que traz o extravio, que traz a desaparição, que tem essa marca dentro. Então, eu tento abordar isso a partir da teoria, do conceito, mas chega num certo ponto que eles não dão muito conta. Então, a poesia vem para me ajudar assim, a entrar um pouco, né? A percorrer essa zona, né? Então, em certo momento, eu fiquei pensando, né, também, enfim, né, que tem alguma coisa assim da escrita poética antes do encontro com a psicanálise, né, como um recurso. Ali eu encontrava, de certa maneira, enfim, uma certa força motriz do trabalho poético vinha desse enigma da morte, né, que acabou se fixando nesse fantasma da desaparição e um certo gozo que estava ali envolvido nisso, mas eu não sabia disso, né? Mas, de certo modo, já naquele tempo, eu acho que a escrita poética foi me ajudando a constituir um tecido, né? Um espaço ali entre a vida e a morte, entre a palavra e o silêncio, entre o legível e o ilegível, o dito e o interdito. Né? Eu fui fazendo essa operação com a poesia, mas eu acho que com a psicanálise foi possível, eu percebo um pouco assim que eu pude começar a transitar mais, né? Porque eu acho que tinha algo muito fixado ali naquela época, que vinha do excesso, né? Que aquilo comportava. E aí, com o Lacan, a ler com Lacan, me permitiu uma espécie de natação, né? Assim, de trânsito, de mobilidade ali, por essa zona de opacidade, de silêncio, né? E então, assim, eu acho que eu fiz um pouco essa operação, que é da fixação ao trânsito, né? Então, algo que era fixo passou a ser fluido. E isso, a escrita foi o que me fez fazer, né? Me ajudou com essa operação. Para mim, tem o trabalho analítico, o trabalho com a palavra, a interpretação, a associação livre, tudo isso faz parte, mas tem uma coisa que é a escrita, que me permite, assim, talvez atravessar, né? Então, eu posso dizer isso, que eu acho que, né, para concluir, sempre, acho que tanto antes quanto depois, a partir da experiência analítica, a escrita teve, em certa conexão com o real, né? Mas eu acho que no início, naquela primeira travessia do luto, o motor era o excesso, né? Eu acho que a partir, e um certo transbordamento libidinal também. Eu acho que com a análise, né, com a experiência analítica, isso passa a se orientar muito mais pelo resto, pelo incurável. Né? Então, o que eu posso talvez dizer em torno desses cruzamentos, né, é isso, assim, no primeiro momento. Bom, eu acho assim, que essa questão assim, interessantíssima, né, porque ela permite assim, alguns desdobramentos. Né? Então, talvez eu vá aproximar ainda um pouco mais a psicanálise à poesia, ela me deu a chance de fazer isso. Assim. Uma das coisas mais instigantes para mim no trabalho de pesquisa na obra do Primo Levi foi assim, como é que ele consegue criar um conceito a partir de uma intuição poética? Né? São coisas que parecem tão díspares, né? É quase um oxímoro, né? Assim, a poesia e o conceito. E aí eu fui percebendo, aí eu fiquei muito instigada, como é que ele faz isso? Eu queria entender como é que ele faz isso. E aí quer dizer, o Primo Levi à poesia foi justamente esse exercício de tentar demonstrar essa proeza, né? Assim, como é que ele faz isso e como que ele consegue imbricar o poético e o político, que também parecem dois campos tão heterogêneos, né? Tão avessos um ao outro. E eu percebi que o meu ponto de trabalho, né, que o fulcro, assim, que o ponto de cruzamento entre essas coisas que parecem tão heterogêneas era o sonho traumático. Né? Então, assim, aí eu fui perseguindo isso na obra, buscando isso, né? E, de alguma maneira, assim, pude entender como é que algo tão disruptivo, como era para ele a poesia, né? Porque para ele a poesia não tinha nada de lírico, assim, não tinha a ver com lirismo, tinha a ver
uma coisa muito crua, né? Assim, que tinha muito mais a ver com o despertar do que com sonhar, na verdade, né? Tinha muito mais a ver com o pesadelo do que né, com o sonho como, enfim, né, relacionado com alguma coisa que vela, né? Assim. Então, eu fui atrás disso, né? E aí eu fui percebendo, assim, num ponto muito interessante para mim, pelo menos, né, que tinha alguma confluência entre o trabalho da escrita para aquele autor, que era um autor que lia muito Freud, mas que não queria fazer uma análise, né? Eu não sei, naquela época na Itália tinha, enfim, a análise ainda não era algo tão assim é, disseminado, assim, né? Não era como hoje, né? Assim, e eu acho que tinha até um certo medo, assim, né? Alguns escritores falam isso, né? Um medo que com a psicanálise eles atravessem demais, assim, reduzam demais o imaginário e falte, né? Assim, material para operar ali com a escrita, né? Enfim, então o Levi tinha um pouco isso, ele comenta um pouco sobre isso, inclusive, ao longo da obra dele, apesar dele ser um leitor de Freud, assim, fervoroso, assim, né? Então, assim, ele trabalha com isso, ele vai trabalhando com isso na escrita, né? Existe um outro que é o leitor, né? Está muito presente na obra dele o tempo todo. Ele também fala muito sobre o que ele escreve, assim. E aí eu fui percebendo que tinha uma certa proximidade, assim, nas operações de Levi com a língua. Tem várias, eu vou falar só de uma, né? Porque, enfim, a gente não tem muito tempo, assim, mas eu desdobrei elas de algum modo no livro, que é, assim, tanto a escrita, né? No caso dele, no modo como ele opera com a escrita, como a análise, no caso de quem se analisa, né? Elas fazem uma operação de redução, né? A nossa operação de redução acontece no dispositivo analítico. A operação de redução dele, ele encontrou, de certa maneira, um método na química, né? Então, assim, Levi, ele nas operações com a língua dele, tem alguma coisa que é muito fundamental, que ele toma o fragmento como um método, né? Não é um método também escolhido racionalmente, mas acho que é a única maneira que tem de abordar aquilo que era tão inabordável para ele, né? O fragmento é aquilo que o fragmento ele reduz inclusive a biografia, né? Assim, por exemplo, o mais próximo da autobiografia na obra de Levi, que é a tabela periódica, o que ele faz? Ele pega os elementos químicos para nomear as passagens da própria existência dele, né? E ele via na química, assim, na tabela periódica, ele dizia que era o maior e mais solene dos poemas, né? Então tem alguma coisa da materialidade ali, da concretude, da cifra, né? Que ele aproxima da poesia e que tem a ver com a poesia dele, né? Então ele vai reduzindo, na verdade, o imaginário, não através assim, da operação analítica, né? Assim, inclusive o imaginário da biografia através da química, né? Assim, é assim que ele opera. E para isso ele faz o quê? Né? Ele faz corte, recorte, montagem, né? Que não é muito diferente também do que a gente faz em análise ali na perlaboração, assim, né? Então os biógrafos chamaram isso de escrita Lego, isso que ele faz, né? Então, assim, é quase como se fosse o Lego, o brinquedo de criança, né? Então ele cria essas micro-unidades ali, e é com isso que ele vai lidar, né? Tentar atravessar com a escrita, contornar com a escrita, enfim, isso que retorna do trauma, né? Esse ponto interativo do trauma, que tem a ver com o real. Né? E também a catástrofe, o aniquilamento, o impronunciável, tudo que está em torno daquela atmosfera tão inóspita, né? Então ele recorre ao método do químico, ele tenta aceder assim, a uma linguagem mínima, quase uma cifra feita de letras e números, para abordar aquilo que ele tinha uma necessidade urgente de abordar, mas era inabordável ao mesmo tempo, né? E como é que ele faz isso? Então, é algo muito interessante, porque tem uma operação com a imagem ali, na escrita dele, né? Ele vai compondo imagens, ele aborda o inimaginável com imagens, né? Só que não são imagens, quer dizer, o fulcro disso é o sonho, é o pesadelo que retorna ali, né? Trazendo alguma coisa disso que fura a homeostase, mas ele vai fazer um trabalho, né, ali com isso, que ele vai, de certa maneira, eu penso assim, que ele enfrenta o silêncio do real compondo pequenas cenas, assim, né? Pequenas cenas, e, de alguma maneira, tentando aparelhar com o poema essas imagens indeléveis que retornam no sonho traumático. Essa é a operação que ele faz. Óbvio, com
com várias, com todos os recursos que a linguagem, que a escrita literária também, né, oferece, né? Ele usa muito o oxímoro para fazer isso, é a presença mais recorrente na obra dele, né? E não poderia deixar de ser, né? Ele faz isso é ele mesmo que cria um certo hibridismo entre conto, poesia, testemunho, ensaio, né? Isso me marcou muito, isso é uma coisa que eu acho que também, de certa maneira, define, né, o meu modo de operar com a linguagem, e eu percebo isso também no Lacan, né? O Lacan também faz isso. Então, assim, esse procedimento tem a escrita Lego, né? E dentro dessa forma de abordar, né, o inabordável através da construção dessas pequenas cenas, né, e de recolher essas imagens indeléveis, eu percebo que tem um significante, né? Isso é a minha leitura como psicanalista. Se eu não fosse psicanalista, não sei se eu conseguiria ler dessa maneira, mas tem um significante que atravessa a obra desde o primeiro momento, que é o cinzento, né? E me chamou muita atenção quando eu vi isso, né? Então, no livro eu vou realmente assim fazendo um trabalho de arqueológico, assim, né? De ir mostrando, né? Todas as ocorrências daquilo, né? De tentar demonstrar como que o cinzento vem como intuição poética, que ele só consegue de alguma maneira aparelhar com a poesia no início, mas isso vai atravessando todo o trabalho dele como escritor, né? Em todos os registros de escrita, até que ele chega, né, a constituir com isso um conceito, né? Que é o tal do novo elemento ético que o Agamben fala, né? Então, em vez dele ele isolar um novo elemento químico, ele isola um novo elemento ético ali nesse cruzamento entre a escrita, né, literária, a química e a política, né? E o Agamben diz o seguinte, que é uma alquimia cinzenta, o que ele faz, incessante, na qual bem e mal, e com ele todos os metais da ética tradicional alcançam seu ponto de fusão. Então, isso acontece em diferentes registros, em diferentes tempos, né? Não de modo cronológico, né? Mas eu um pouco isolei isso, assim, esse procedimento, né? Assim, no primeiro tempo eu percebo que o cinzento aparece de modo difuso ali, né? Ali as associações entre a cor, o ambiente, os afetos, né? Que não encontravam palavras para expressar, são a principal manifestação, né? Do cinzento. Depois, no segundo tempo, isso vai ganhando contornos mais poéticos, assim, mais estilísticos, assim, e vai se espalhando na obra, assim, como figura de linguagem mesmo. E depois, nesse terceiro tempo, a gente tem o conceito, né? Então, assim, eu achei isso realmente uma invenção. Eu nunca tinha visto isso antes. E isso, né, me conectou para sempre, eu acho, que com Primo Levi. Bom, adorei essa pergunta também. Ela me fez voltar sobre a minha própria escrita, né? Assim, e a gente sempre que a gente volta sobre a própria escrita, a gente já assim localiza alguma coisa que não estava tão assim precisa, talvez, tão clara antes, né? Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, assim, eu percebi, bom, o que está no início disso, né? Em relação a esse livro. Então, quer dizer, o meu desejo era extrair o extraio literário de dentro da tese, né? A partir da provocação lá do arguidor da minha banca, né? E óbvio que eu tomei por princípio algo que também é muito caro aos analistas, aos nossos, que é a subtração, né? É per via de levare, como diz Freud, né? Então eu resolvi ir retirando as camadas de teoria do texto para ver o que ia acontecer, né? Era uma experimentação. Falei, bom, se tirar aqui todas essas camadas de teoria, o que vai restar? Será que o texto vai ficar confuso? Ou o que vai acontecer? E aí fiquei muito surpresa, porque eu fui retirando as camadas de teoria, é quase como a gente retira assim, os andaimes, né, de uma construção depois que ela está pronta, assim, né? Eles são necessários, são fundamentais, mas depois eles produzem, assim, né? Eles impedem o fluxo, né? Eles impedem o trânsito, eles deixam ali aquela coisa um pouco, né? Assim, eles poluem, né? Visualmente, assim. Então eu fui
eu fui percebendo que, na verdade, assim, todas aquelas camadas de conceito, elas interferiam um pouco no fluxo de leitura, elas quebravam a harmonia do texto. Então, assim, mas elas estavam presentes no texto. Né? Então, eu vi que, na verdade, eu não precisava delas. Né? Então, eu fui tirando, né? E eu queria que o texto ele funcionasse muito mais que aquilo funcionasse muito mais como evidência do que como explicação. Eu queria que realmente tivesse contido no texto o conceito. Então, foi esse o exercício que eu fiz, né? E aí eu fui descobrindo também que a teoria ela só me interessa quando ela vem jogar um foco de luz ali, né? Ou expandir a leitura, ou quando ela vai precisar de algum ponto crucial do texto, né? Eu não interessa a teoria para explicar ou justificar, né? Então eu tentei fazer nesse livro algo que tivesse, né? Que seguisse essa orientação que eu fui descobrindo, né? Da minha relação, inclusive com a teoria, inclusive com o conceito, né? Tipo assim, não é preciso explicar tudo, né? Aliás, hoje em dia, por exemplo, o que não tem explicação, ou né, o que a explicação não alcança, né, o que aponta esse limite do conceito hoje, me interessa muito mais, assim, sabe? O batimento, a respiração, né, do que, de fato, aquelas milhões de camadas que a gente vai superpondo para tentar explicar uma coisa, né? Então, eu acho que hoje, para mim, o conceito ele é muito mais uma orientação de leitura, assim, né? Ele é fundamental, né? A gente não constrói uma casa sem andaime, né? Ele é fundamental, mas ele não precisa ficar ali no texto, eu acho mais, né? Depois que ele cumpre a função dele, hoje eu retiro ele, né? Ele fica ali como um substrato, né? E enxertado no texto. E isso é muito interessante porque quer dizer, isso foi para mim acontecendo, né? O desejo de fazer isso a partir da provocação lá do Raguidô. A minha primeira experiência com isso não foi na psicanálise, foi na criação literária, né? Eu me sentia mais livre para fazer isso na criação literária. Então, eu fui experimentando esse enxerto, né, de vozes, de registros, em vozes muitas vezes díspares, heterogêneas, assim. Eu fui experimentando isso na poesia primeiro, assim, e sobretudo na prosa poética, né, a gente tem uma liberdade maior para fazer isso na prosa poética. O último livro de poemas eu fiz isso o tempo inteiro, né, no Sem Amanhã. Foi o que eu chamei de fanfic, né, assim, esse diálogo assim entre essas diferentes vozes e tudo isso. Então, aí eu acabei transportando um pouco isso para minha escrita na psicanálise, assim. Eu sempre tive muito atenta, sabe, assim, é, aos limites do conceito na psicanálise. Eu tinha a impressão que quando eu chegava nesse ponto, eu começava a querer explicar mais, né? E isso acabava atrapalhando tudo. Então, e aí eu novamente fui para o Lacan, né? Assim, Lacan é o meu, assim, eu sou apaixonada por ele desde sempre até hoje e nunca vou deixar de ser, assim, porque eu acho que eu aprendi isso também no modo como ele foi operando, sobretudo no último ensino, né? O que ele faz lá? Ele se volta para o Joyce, né? Enfim, né? Diante do limite do conceito, ele começa a construir o Unier, a língua, a módio, a parola, quer dizer, ele faz uma operação com a linguagem. Então, eu acho que de alguma maneira, o trabalho de linguagem leva a gente a isso. Assim, é quase uma consequência, né, incontornável. Assim. De alguma maneira, cada autor, cada escritor, ele vai criar os seus procedimentos, assim, quando eles se encontram com esse ponto, né, no trabalho de escrita, assim, de elaboração também. Então, é isso. Assim, para resumir, eu acho que esse modo de proceder né, com leve com a poesia, ele no Primo Levi com a poesia, ele foi se compondo nesse tempo estendido, né? Minhas inspirações são Levi e Lacan, assim, mas é um trabalho de escrita e reescrita, né? Então, primeiro teve a tese, depois teve a publicação do Primo Levi, a escrita do trauma, as ressonâncias, né? As conversas, assim, o retrabalho, né? Em torno disso, essa releitura. Eu acho que essa releitura ela é muito importante, assim, impactada por essas ressonâncias. Aí depois do trabalho literário, né, com a minha própria escrita poética, que foi acontecendo ali concomitantemente, foi se infiltrando nesse meu exercício de extração, né, da teoria de dentro do texto, assim. É isso. Bom,
eu sou muito grata assim, ao trabalho que a gente tem feito na diretoria de biblioteca, né, no cartel, é, sob esse mote, assim, ler com Lacan, que me é muito caro, assim, e, assim, por esse encontro com Hamlet, né, porque, assim, é muito interessante isso. Eu tinha lido há muito tempo atrás as 7 lições sobre Hamlet, né, mas ler isso com vocês, com a biblioteca hoje, é uma leitura completamente diferente daquela que eu fiz antes, né, como sempre é assim. E aí, assim, junto com esse convite de trabalhar, né, de falar um pouco sobre Primo Levi a poesia, por causa desse convite, se acenderam 1000 luzinhas e sinapses que não existiam antes, né? Assim, nem quando eu tinha lido Hamlet anteriormente, né? E na minha leitura anterior do Levi, que é alguém que eu estou sempre lendo, né? Assim, voltando a isso. Então tem alguma coisa da contingência, né, que se produz nesse trabalho de elaboração, assim, que eu acho que é muito caro a nós. É um pouco esse, para mim, o ponto mais vivo da escola, né, do trabalho de escola, assim. Então, assim, o que que acontece, né? Eu antes, quando eu li Leve pela primeira vez, eu estava ali na trilha do Dante, da Divina Comédia, porque é a trilha clássica, né? É a trilha que a fortuna crítica está sempre trazendo de volta, puxando um fio novo. Então, a minha leitura, né, seguiu esse rumo, né, o cânone, eu diria, ainda que não seja nada canônica, né, essas aproximações que eu vou construindo, eu acho que não são canônicas, mas eu fui por aí. Sempre soube que Levi citava Shakespeare, né? Já tinha me encontrado com alguma dessas citações, né? Tem um poema que chama Velha Topeira, eu vou trazer depois os fragmentos, que é uma referência a uma passagem do Hamlet, né? Ele também faz algumas menções até diretas assim a Shakespeare em alguns momentos da obra dele, mas parecia uma coisa mais assim, não parecia uma coisa fundamental, né? Parecia que o fundamental era ele lá com Dante, né? E aí, quando eu fui ler de novo com vocês, né, e na confluência com esse momento de hoje, eu percebi que na verdade, assim, eu acho que Levi, ele é muito mais tomado pelos temas shakespearianos, assim, sobretudo em Hamlet, né, aquela paralisação diante do encontro com o inominável, né, existe ali em um e outro, né, talvez assim o drama subjetivo do Levi, ele está muito mais próximo de Shakespeare, eu acho até do que de Dante, né? Como conflito mesmo, assim. E aí eu tomei um susto, assim, quando eu fui encontrando, por exemplo, é isso um homem? Essa pergunta, né, do primeiro livro, do primeiro testemunho de Levi, isso aparece algumas vezes aí em Hamlet, né? Eu vou trazer cada um desses momentos. Duas figuras centrais na obra de Levi, que são a testemunha e o testemunho, e o espectro, né, o retorno do espectro, são fundamentais em Shakespeare. Antes eu ficava muito presa àquelas frases célebres, né, do Shakespeare, né, do Hamlet, mas na verdade assim, eu percebi como que o drama de Levi e o drama de Shakespeare, né, e o Levi traz isso para a obra dele sem que eu nunca tivesse enxergado antes, eles são próximos, né? Então eu vou trazer algumas passagens assim, que eu acho que são interessantes assim, dessa que apontam essa proximidade, né? Eu estou escrevendo já, né? Eu fiquei com vontade de mapear isso. Eu adoro mapear as vozes, né? Eu adoro. O que eu mais gosto de fazer de ir trazendo essas múltiplas vozes que compõem, né? Assim, a obra de um autor, assim, localizando elas. Então, eu estou fazendo isso agora com o Hamlet, mas e até mesmo, por exemplo, a culpa inconsciente era alguma coisa que não está presente na Divina Comédia, né? Ali é o homem medieval ainda, né? Ainda que está presente a relação com a religião, tem essa circunscrição. Hamlet, Shakespeare não, né? A gente já está ali, né, com o homem atravessado talvez pelo seu próprio inconsciente de alguma maneira. Então, em termos de experiência de atmosfera subjetiva, a gente tem muitas proximidades entre o conflito shakespeariano e o modo como o Levi
né, vai escrevendo o conflito dele, assim, em relação a ter sobrevivido, né, em relação ao mal, em relação à crueldade, em relação ao inominável, em relação a todas essas questões que, lógico, estão colocadas de formas diferentes, né, mas essas passagens me fizeram aproximá-los de uma maneira muito íntima, assim. Então, por exemplo, né, passagens. Tem poemas muito conhecidos de Leve, que sempre que tem referências diretas, tanto à Divina Comédia quanto ao próprio judaísmo, a oração, o Shema, que é um poema um dos mais conhecidos, né? Há uma oração do judaísmo, né? Eu fui pegar esse poema e aí eu vi assim que de fato tem essa oração aparece ali, né? Como intertextualidade. Mas tem uma estrofe desse poema que não tem nada, que não tem a ver com essa oração. Tem a ver com Shakespeare, com Hamlet, né? Então, por exemplo, quando ele escreve em 46, no calor do retorno para Turim, né, em janeiro de 46, ele escreve: considerai se isso é um homem que trabalha no meio da lama, que não conhece a paz, que luta por um naco de pão, que morre por um sim, por um não. Está em Hamlet, né? Tem uma passagem do Hamlet, que está no ato 4, na cena 4 também, que o Hamlet, que ele diz assim: o que é um homem, se seu mais alto bem e seu uso do tempo é dormir e comer? Um bicho, apenas isso. Ou seja, né, tem uma proximidade, né, assim, muito grande, né, da atmosfera do universo, das perguntas, né, das imagens, de uma cena, né? E um pouco antes, ele diz o seguinte, um outro verso, né, que diz o seguinte: é um tumor que vem de muita paz e opulência, que explodindo por dentro não mostra por fora, porque um homem morre. Né? Essa também é uma questão que está muito presente nesses poemas. Eu não li os poemas inteiros, só os fragmentos, mas, né, tem ali né, tem uma presença de Hamlet nesses poemas do Shakespeare, junto com Dante, junto com a oração, né, Shema, né, com essa prece do judaísmo, enfim. Depois, isso aparece de novo no Hamlet. Eu fiquei assim muito chocada, porque na última cena do último ato, quando ele está lá ferido de morte, né, e ele se dirige a Horácio, ele exorta em Horácio o dever de testemunhar, né? E aí tem alguma coisa do próprio Hamlet, primeiro, né, como essa figura de alguém que está ali para testemunhar alguma coisa, mas se vê paralisado de angústia. Isso acontece com Leve, ele fala disso, né? E depois, nesse segundo momento, nessa exortação ao testemunho, né? Quando ele diz a Horácio, né? Se tu és mesmo um homem, da parte, eu vou pular vários pedaços, tá, gente? Mas assim, se tu é mesmo um homem, dá parte a meu respeito sobre minha causa, aos que não a conheçam. E nesse mundo duro, arqueja mais um pouco para contar minha história. Conte-lhes tudo, e os fatos, grandes e pequenos, que terminaram aqui. E o resto é silêncio. Né? Eu pulei vários pedaços, né? Eu estou usando o livrinho, né, na tradução do Lawrence Flores Pereira, que é o que a gente está trabalhando, né? Na edição da Penguin. E assim, e é interessante, porque mesmo essa imagem, e o resto é só silêncio, é uma imagem crucial no primeiro capítulo do É Isso um Homem, né? Essa imagem, ela retorna também no primeiro testemunho, né, de uma maneira bastante consubstancial, né? Aqui no primeiro capítulo. Então, assim, depois eu fui percebendo muitas outras, vamos dizer assim, a presença direta e indireta, né? Assim, também em relação à figura da testemunha, né? Do espectro, desse fantasma que retorna, né? Tem um poema do Leve que chama Eram 100, né? Em que ele vai, num certo verso do poema, ele diz: para trás, fora daqui, fantasmas imundos, retornem à sua velha noite, né?
Essa é uma citação do Macbeth. Também vou tomar, né, nessa edição da Penguin, né, também na tradução do Lawrence, é uma citação do Macbeth, quando ele diz, né, fora daqui, sombra horrorosa, quimera vã, para fora. Né? Isso está presente também no Hamlet. Né? Na sequência de uma passagem que eu mencionei antes, né, que tem a ver com o poema Velha Topeira, que tem a ver com o primeiro encontro do Hamlet com o espectro do pai, né, quando no final dessa passagem ele diz para o espectro, descansa, alma inquieta. Né? E essa história é muito interessante, deixa eu ver se eu acho ela. Eu acho ela, assim, belíssima. Ele diz assim, descansa, alma inquieta. E agora, cavalheiros, com todo o meu amor, me confio a vocês. E nada que um homem tão pobre como Hamlet possa fazer para lhes mostrar amor e estima, há de faltar, se Deus quiser. Vamos para dentro e fiquem, por favor, com os dedos nos lábios. O tempo está disjunto. Ó, despeito imundo, que para endireitá-lo eu tenha vindo ao mundo. Mas venham, vamos lá, vamos juntos. Que é a última fala do Hamlet nesse ato 1, na cena 5, né? Assim, ele está falando, né, para o público, na verdade, assim. Enfim, então, assim, tem muitas... e aí depois eu também percebi que essa exortação, né, assim, retorna num poema do Leve, de 1984, ou seja, um poema escrito muitas décadas depois, que retoma aquele poema de 46, né, que é o Sobrevivente, em que ele, de novo, faz uma exortação aos espectros, né, quando ele diz, para trás, fora daqui, gente perdida, adiante, não suplantei ninguém, não usurpei o pão de ninguém, ninguém morreu em meu lugar, ninguém. Retornem ao seu nevoeiro. Não tenho culpa se vivo e respiro, se como e bebo e durmo e visto roupas. Né? Enfim. Então, assim, tem algo das palavras, da cena, que é muito próxima, né? E quando eu pude ler esses dois juntos, né, que eu nunca tinha lido, isso para mim abriu um novo campo de investigação na obra de Leve e também, né, do Shakespeare com Lacan. 10.000 prisioneiros, uma única máquina cinzenta. Estão programados, não pensam, não querem, marcham. A fábrica, essa não. A fábrica é desesperadamente, essencialmente cinzenta e opaca. Esse emaranhado sem fim de ferro, cimento, fumaça e lama é a negação da beleza. Suas ruas, seus edifícios, chamam-se como nós, como letras ou números, ou com nomes inumanos e sinistros. Por dentro, dentro de sua cerca, não cresce um fio de grama. A terra está saturada de resíduos tóxicos, de carvão e petróleo. Não há nada de vivo, a não ser as máquinas e os escravos, mais vivas aquelas que estes. Rever os rostos dos companheiros, lívidos na luz primeira, cinzas de pó e cimento, indistintos na névoa, tingidos de morte em sonos inquietos. À noite, movimentam as mandíbulas sobre a pedra pesada dos sonhos, mastigando uma raiz que não há. Vozes. Vozes mudas desde sempre, ou de ontem, ou recém-extintas. Se apurar o ouvido, ainda vai notar seu eco. Vozes roucas, de quem já não sabe falar. Vozes que falam e já não sabem dizer. Vozes que creem dizer. Vozes que dizem e não se fazem entender. Coros e símbolos a contrabandear um sentido, a mensagem que não tem sentido. Puro rumor para simular que o silêncio não é silêncio. Digo a vocês, companheiros de farras,
embriagados como eu de palavras. Palavras espada e palavras veneno. Palavra-chave e gazoa. Palavras sal, máscara e nepente. O lugar onde vamos é silencioso, ou surdo. É o limbo dos solitários e surdos. A última palavra, a última etapa, deve percorrê-la surdo. A última etapa deve percorrê-la só. Muito bom.